Olá Cabo Frio, olá Grande Jardim Esperança, né? Sempre um prazer, sempre uma grande alegria reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, que é o seu programa de entrevista, de debates, onde a gente procura aqui sempre estar trazendo, né, esses assuntos ligados aí à cidadania, ligados ao cotidiano, né, da nossa cidade, ao cotidiano do país e até ao cotidiano mundial, né? A gente procura aqui sempre repercutir, né, as notícias, né, que impactam realmente aí na opinião pública de forma bem geral, né? E o programa de hoje, né, a gente pretende aqui abordar duas situações, dois temas que foram fundamentais aqui, que foram importantes durante a semana, né? Evidentemente, foi a morte do grande líder Nelson Madiba Mandela, né? Um fato que fez com que o mundo inteiro reverenciasse, né, a figura do Nelson Mandela. De fato, um dos maiores líderes da nossa história contemporânea, né? Um homem que teve uma importância fundamental nos destinos da África do Sul, nos destinos da África e nos destinos do mundo, porque suas ações e seus exemplos pairaram, né, nas mentes das pessoas comuns e também de muitos governantes mundo afora, né? E o segundo tema polêmico da semana, evidentemente, foi ontem, né, na final do Brasileirão, né, aquelas cenas que chocaram realmente o país e que foram aí mundo afora, né? Tendo em vista aí que o futebol é o esporte mais popular do mundo, uma paixão nacional, né, uma coisa que interfere diretamente na vida do brasileiro, e um ato como aquele que lembra aí a barbárie de outras situações, de coisas que a gente pensava que não deveria mais existir no mundo do futebol e no mundo do entretenimento, mas que voltaram a acontecer, gerando realmente a reprovação de toda a sociedade, de todas as pessoas que gostam e que acompanham o futebol. Eu, evidentemente, com essa voz rouca aqui, né, devo confessar que torci, né, para o meu Vasco ontem se salvar, mas infelizmente aquela chinelada de 5-1 que ele tomou do Atlético Paranaense, associado com aquele triste espetáculo realmente, eu acho que até contribuiu aqui para a minha rouquidão. Hoje nós estamos aqui aguardando a chegada do nosso convidado. Eu convidei uma pessoa ligada ao esporte, né, para poder, de repente deve estar chegando aí, estava confirmado, deve ter tido algum atraso, para nos ajudar a tentar compreender todo esse processo de violência que aconteceu ontem, né, no fim do Campeonato Brasileiro, que acontece também, né, em outras cidades, e já aconteceu inclusive em outros países, né? Evidentemente que a violência dentro dos estádios de futebol não é um fenômeno só brasileiro, né? Todo mundo sabe que já tivemos torcedores ingleses que morreram na Itália, morte de torcedores na Turquia. Quer dizer, se a gente for aqui lembrar, nós vamos lembrar de vários episódios e em vários países do mundo, né? Mas isso não pode acontecer. Aqui no Brasil já tinha bastante tempo que a gente não presenciava aí essas brigas dentro de estádio, às vezes até fora do estádio, né? Acontecia, o que é também altamente reprovável, mas não daquela forma como foi ali e não daquela forma como ficou marcado por atos, conforme eu falei, de profunda barbárie e de tremenda covardia, né? O ser humano, a turba humana, quando enlouquecida por um motivo ou por outro, ela fica realmente incontrolável, né? Isso aí tem raízes aí antropológicas, sociológicas, que vêm lá de trás e que explicam esse lado, né, digamos assim, esse lado negativo da natureza humana. O homem, ele é capaz de tanta coisa boa, de tantos avanços tecnológicos ao longo do mundo, e a gente tem percebido isso, mas ao mesmo tempo ele também é capaz de promover barbáries e atitudes como aquela. Enquanto não chega o nosso convidado, a gente deixa aí abertos os canais de comunicação. Se você quiser participar, já tem uma galera aqui linkada conosco pela internet. Telefone da Jovem TV, 2629-2571, já aparecendo na tela, 2629-2571, ou através da nossa página do Facebook, que é a página do Cidadania e Socialismo, que é a página do programa. Também está aberto aqui a minha página pessoal, Cláudio Leitão, se você quiser aqui entrar e participar. A gente tem aqui linkado já com a gente, ó,
Já uma turma que nos prestigia sempre, né? Isso é sempre importante e é bom sempre registrar o nosso agradecimento. Está aqui o Doc Costa, o Charles Pimenta, o Aloysio Costa, a Renata, tá a Maria Tereza, o Marcílio Bandeira Vermelha, né? Que inclusive está aqui, ó, mandando uma letra aqui, ó, dando vamos dizer, uma gozada aqui no PT. Ele fala aqui, ó, a Dilma, eu falei do Nelson Mandela e ele repercutiu. A Dilma viajou para a África do Sul e quem está comandando a Revolução Socialista é o Michel Temer. Essa aqui é a brincadeira aí do nosso companheiro aqui, o Bandeira Vermelha. Acabou de chegar aqui o nosso convidado, né, ele vai tomando posição aqui enquanto eu vou conversando com vocês. Vou de pronto apresentá-lo antes dele dar as boas-vindas, né? O Flávio Rebel, uma figura conhecidíssima no meio esportivo da cidade, né? Um esportista que já esteve envolvido por dentro, por fora do futebol, já esteve envolvido diretamente. Hoje ele é comandante aí, é coordenador do time de futsal da ADDP, que disputa o Carioca, e tem possibilidade de disputar a Liga Nacional, né, Rebel? A DDP, né? Então, é um projeto que está sendo desenvolvido e ele vai participar com a gente e colaborar com a sua experiência vivida aí na área do esporte e discutir através de um bate-papo informal e até me auxiliando. Conforme eu falei, Rebel, eu falei aqui para os nossos telespectadores, eu estou rouco de tanto torcer para o Vasco ontem. E em vão, porque aquele time é horroroso. Talvez ele só seja mais feio do que a própria confusão e do próprio episódio que aconteceu, porque é de fazer a torcida sofrer. Até o time de 2008 era melhor do que esse. Eu, sinceramente, eu tenho 50 anos de torcida para o Vasco. Eu nunca vi um time tão ruim do Vasco da Gama. Um time tão sem qualidade, tão sem fundamento básico. Mas é isso. Rebel, boa tarde. Obrigado aí pela sua presença aqui no Cidadania. Para a gente bater um papo e tentar entender, né, por que essas coisas ainda acontecem no esporte, né, Rebel? Prazer tê-lo aqui, Rebel. Boa tarde, prazer estar aqui para bater esse papo contigo, Cláudio. E com os telespectadores, logicamente, o pessoal está aí assistindo. Sobre as palavras relacionadas à minha pessoa, obrigado. Me sinto lisonjeado, ainda mais vindo de você. Sobre o Vasco da Gama, lamentável para o futebol do Rio de Janeiro. Isso. O Vasco e o Fluminense, as duas equipes rebaixadas. Nenhuma das duas poderiam, né, cair. Vamos lá, o Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ter Chapecoense e Flamengo. Da segunda divisão, Fluminense e Vasco. Então, quer dizer, só em falar aí os confrontos, você já vê que é diferente, né? Logicamente que o Fluminense e o Vasco não podem se valer disso para poder estarem jogando. Eles têm que ser competentes no que diz respeito Infelizmente não foram, à sua organização. E o Vasco da Gama, por exemplo, ele já vem com problemas há muitos anos. É verdade. Ele já teve um rebaixamento recente. Agora que estão tirando as certidões negativas, tem débitos aí há bastante tempo. Nunca se preocuparam em pagar as contas, né, os tributos. Dívidas trabalhistas, os 4 têm, né? E, quer dizer, isso aí vai se alongando, né? Essa verdade, o que está acontecendo com o Vasco e o Fluminense hoje, principalmente com o Vasco, e eu falo mais do Vasco em função, assim, a gente ia jogar amanhã no Vasco. A final do Campeonato Carioca ia ser no Vasco, o Vasco está fechado, não vai ser. Eu já achava que olha a repercussão que dá uma situação. Mas eu já achava que a decisão não deveria ser lá. Porque o Vasco hoje não tem o ginásio está fechado, está todo quebrado. A torcida fez protesto lá ontem? Fez protesto depois do jogo. A gente ia jogar numa quadra aberta. Decisão do Campeonato Estadual de Futsal numa quadra de fora. Então já não seria bom. E o Vasco, veja bem, estaria levando essa decisão para lá. Então, quer dizer, a mentalidade do dirigente de levar uma decisão para uma quadra, por mais que tenha 40 metros, piso de cimento, não tem arquibancada, já não é um pensamento bom. Então, essas coisas têm acontecido com o Vasco. A marquise da natação caindo. Estava na TV outro dia. Então, a situação do Vasco da Gama hoje é caótica. E nós temos que lamentar. Não adianta o torcedor do Flamengo, e eu sou rubro-negro, ficar assim, É verdade. Que bom que o Vasco caiu. Não leva nada. Não, que bom não. É ruim para o Flamengo o Vasco não estar. Porque o Flamengo jogando com o Vasco é uma coisa, jogando com o Chapecoense é outra coisa. Não, e tem aquela questão
da brincadeira e da gozação, que é sadia no futebol. Precisa o que não é ser sadio sadio. foram as cenas de ontem, né? Você acompanhou, evidentemente, como todo brasileiro, como toda pessoa que gosta do esporte, e eu queria ouvir de você o tipo de sentimento que te deu naquela hora, e queria que você abordasse também, você que conhece bastante essa questão emocional dos jogadores, em função de estar lidando, né, no plano emocional com o jogador do seu time. Em segundo lugar, né, como é que o jogador se sente vendo aquilo? Primeiro, o teu sentimento sobre o fato. Em segundo, como é que você vê a cabeça de um jogador de futebol vendo aquela situação no estádio de futebol? Eu acho que todos nós precisamos estar estarrecidos, né, chateados, tristes com a situação. Isso não devia caber mais. Agora, a questão da violência, as pessoas até falam assim, ó, a violência é problema social. Violência é um problema social. Agora, as pessoas não podem relacionar a violência com a pobreza. Porque muitas dessas pessoas que estavam lá não tem nada a ver com o pobre, classe média. As pessoas que viajam para ver os jogos. E aí você vê, hoje o garoto da classe média assalta. Hoje o garoto da classe média faz coisas que há tempo atrás dizia só que o pobre fazia. A explicação ali não está, eu acho que na questão de classe. O menino social, do Atlético, né? da torcida do Atlético Paranaense, dos fanáticos do Atlético Paranaense, o de 19 anos, o pai, passou até a matéria, que o pai foi para Joinville na mesma hora que ele soube da briga. Eu vi. O filho já foi transferido para um Quer quarto dizer, particular. Seja, o pai tem uma condição social. Então, muitos que estão ali têm condições de estarem ali. Exatamente. Não foram ali porque... Até porque os ingressos estão muito caros hoje, né? Com certeza. E isso está fazendo, às vezes, que até a própria massa, o povão, se afasta dos estados. A Copa do Mundo vai ser um exemplo disso. Vai ser uma Copa de classe média, média. Mas agora vem o dirigente do Fluminense, que ontem deu uma entrevista, falando que precisa do tricolor de verdade. Porque na segunda divisão, vamos botar o ingresso a R$10. Mas na primeira, o ingresso quer botar o ingresso a 500, pô. Exatamente. Então agora ele precisa do torcedor de R$10. Né? Isso eu fico triste também, por ver o dirigente ter esse comportamento. E você que conhece a cabeça do jogador, aquilo que eu te perguntei, como é que você acha que o jogador se sente no momento daquele vendo aquilo? Interfere no desempenho futuro dele dentro do campo ou ele consegue abstrair e jogar? Com certeza, o Luiz Alberto foi uma prova clara disso aí. Os jogadores do Atlético Paranaense estavam... Você via a expressão de cada um deles. O Luiz Alberto chorando, pedindo para não bater mais no torcedor do Atlético Paranaense. Então, assim, o jogo ali, eu acho que ele perdeu até a razão, né? Em função de tudo que aconteceu. Agora, o Vasco entrou derrotado. O Vasco entrou sabendo, por conta da paralisação, já sabia que estava rebaixado, né? Jogando. Né? Porque o Curitiba fez o gol contra o São Paulo. O Vasco, se o jogo fosse vitória de São Paulo... Mas o Criciúma estava perdendo para o Botafogo. Estava perdendo, mas os jogadores mais ou menos já sabiam, porque foi 1h e 12 minutos de paralisação. Então eles acabaram... Aí você vê o dirigente. Roberto falou, a gente precisa cuidar das pessoas. Não vou dizer que ele foi puro, que ele fez aquilo achando que tinha que parar por conta das pessoas. Mas esse foi o discurso. O Antônio Lopes, que trabalhou muitos anos no Vasco, falou, não, temos que jogar. Porque a coisa principal é a vitória. Ninguém está preocupado se as pessoas estão morrendo. Pois é, achei aquilo estranhíssimo. O Antônio Lopes tem um dos treinadores mais vitoriosos do Vasco. Exatamente. Estava lá contra o Vasco naquele momento. Exatamente. Então, assim, eu vejo assim, ó, não dá para aceitar mais isso. Exatamente. Isso é um problema, por mais que a gente fale, problema de educação, mas muitos dos garotos estudaram em escola particular, estavam ali brigando. Aí é uma discussão que dá pra gente, tem que trazer os especialistas para ela é profunda. Exatamente. Como é que um menino de classe média Você tem que fazer uma abordagem, como eu falei no início, de ordem antropológica, sociológica, e remeter ao passado e tentar entender o que leva a natureza humana. Antes de você chegar, eu estava falando. O homem é capaz de conquistar uma série de avanços tecnológicos, né? É capaz de ter atitudes maravilhosas e, em contrapartida, no momento onde ele é levado pela turba, pelo exagerado, pelo emocional exagerado, leva a uma situação dessa. E eu acho que isso acaba dando voz a pessoas que, às vezes, são contra, né? O próprio futebol, que acham que não merece o destaque que ele tem na mídia brasileira. Você sabe que tem muita gente que contesta o destaque exagerado que a mídia dá, que às vezes usa o futebol como uma estratégia política. A ditadura realmente usou, né? Com certeza. Então, esses fatos dão vazão a essas pessoas. Não só no Brasil, na Argentina também aconteceu Exatamente. isso. Na época da Copa do Mundo, a Argentina passando pelos problemas políticos e a Argentina tinha que ganhar a Copa. Né? Então, quer dizer, não é só do Brasil isso. E a questão da violência, ela não é do Brasil. Principalmente das torcidas organizadas, a violência é da Europa.
Eu falei E a aqui violência nisso. do mundo, ela também é da Europa, as invasões, o domínio, porque passa sobre isso. A torcida organizada, ela tem esse entendimento. Ela é o território, é o domínio, é o controle, é ser melhor do que o outro, ser mais forte. Um caso emblemático, você deve lembrar, que foram aqueles torcedores ingleses do Liverpool que morreram na Itália, né, por ocasião também de uma final da Copa da... Juventus e Liverpool. Exatamente. Quer dizer, e lá morreu realmente gente, né? Ontem, felizmente, né, a pancadaria não chegou no nível de levar ninguém a óbito, mas teve gente que chegou perto, né? Absurdo. É um absurdo, né? Absurdo. E aí tem uma outra discussão. E a polícia militar, ela deve ou não estar dentro do estádio? É um evento particular e eu ela... acho que deve, Porque no Rio de Janeiro a gente acostumou com o JEP. Né? O JEP ela faz proteção dentro do estádio. A rua é de outro, pertence a outro segmento da polícia militar. Então, assim, a gente acostumou em São Paulo, acostumou em Minas. Aí chega um jogo em Santa Catarina, a polícia militar diz, a responsabilidade não é nossa. É um evento particular. Tinham 9 seguranças. Só que os torcedores organizados, eles não respeitam segurança. Não respeitam. Eles respeitam a polícia militar. E o próprio segurança também, o cara não está ali ganhando bem. Você acha que o cara vai botar, cara não bota. Ontem você viu algum segurança? O policial, ele com aquele fardamento, ele está ali, ele é o Estado, ele é a imagem do Estado. Então ele sabe que, como ele é a imagem do Estado, a tendência do torcedor é respeitar ele. Mas o torcedor não vai respeitar os Na hora da briga, você viu algum segurança? Nenhum. Eles não foram, exatamente. Primeiro, porque certamente estavam sendo muito mal remunerados para estarem ali. E segundo, porque o torcedor não respeitaria eles, não. Porque ele não representa a figura do Estado. Todo mundo sabe, né, que nas nossas democracias modernas, o Estado é quem tem o monopólio da força. Não é uma segurança privada que vai ter isso. O Estado tem, isso é weberiano. O Estado tem o monopólio da força. Então, o torcedor respeitaria, sim, a farda. Você vê que, às vezes, não é um número grande de policiais. Eles fazem aquele cordão de isolamento e realmente conseguem ir. Agora, eu não quero defender aqui a torcida do Vasco, não. Mas as imagens mostraram, eu não sei se você concorda comigo, que foi a própria torcida do Atlético que partiu para cima da torcida do Vasco. Que a torcida do Vasco era um número bem menor do que a torcida do Atlético, estava num canto de cá, e eles vieram, e aí, evidentemente, tem sempre aqueles loucos que às vezes vão para o estádio para brigar, e foram lá para o confronto. Mas a iniciativa da briga, isso aí tem que ser dito. Partiu da torcida do Atlético, ou com não? Certeza. Com certeza. A iniciativa foi da torcida do Atlético Paranaense. Agora, se fosse um jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, no estádio do Palmeiras, seria a mesma coisa. O Vasco, a mesma coisa. Isso, por conta de ter um número maior. Uma torcida não é mais violenta que a outra, né? Isso equivale a isso. Exatamente. Só visualizar que tem uma fragilidade no outro, a torcida organizada vai para pegar e levar vantagem. Essa é a verdade. Isso já tem muito tempo. Isso só está deteriorando, só está piorando. Né? E você acha que isso pode ter alguma repercussão, por exemplo, internacionalmente para a questão da Copa do Mundo? Porque já se fala nas manifestações, né? Os movimentos sociais, agora que foram definidos os grupos, já se sabe as cidades, onde que o Brasil vai jogar. Quer dizer, eu já andei vendo pelas redes sociais, já tem segmentos do movimento social organizado se movimentando para protesto na Copa. E tendo isso no estádio. Aí isso não assusta o cara que vem de outro país para o Brasil? Ou como é que você vê isso? Eu acho que assusta uma boa parte, mas eu acho que o torcedor de futebol, ele vem. O torcedor de futebol vem. Você acha que vai ser um público diferente? O torcedor que vem para o futebol por conta de fazer turismo, mais turismo do que futebol, assusta. O torcedor que gosta de futebol vem. E isso faz o torcedor do Vasco e a Joinville ver o jogo do Vasco, sabendo que o time ia ser rebaixado. Porque boa parte daquela torcida não era organizada. Tinha uma pessoa com um filhinho no colo. Maluco, né? Levar um filho num jogo de risco, mas estava lá. E tem muita gente que vai por conta do amor pelo clube. A seleção da Inglaterra vai trazer um contingente enorme de pessoas aqui. É verdade. Vários que vêm aqui para fazer bandeira, beber. Vem bastante gente. Agora, uma boa parte vem para arrumar confusão também. Entre alemães, entre holandeses, ingleses, Escócia não está na Copa. Agora, boa parte vem para assistir futebol, porque gosta de futebol. E boa parte vem fazer turismo. Aí se aproveita do motivo da Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que assusta, assim, para esse que vem fazer turismo. Vou fazer turismo, mas lá está tendo roubo, tendo isso, tendo violência. Aí esse torcedor assim, então é melhor não ir. Agora que vem pro futebol, vem pro futebol. Né? Eu, no início do programa, só para lembrar aqui, eu esqueci de dizer o livro da semana, para quem participa, né? A gente teve esse contratempo na chegada. E
anunciar aqui o livro que hoje vai ser distribuído, como é de praxe, ao final do programa. É um livro do escritor, do senador, né, do PDT, Cristóvão Buarque, né, que é professor, já foi reitor da Universidade Federal de Brasília, né, um brilhante escritor. E é um livro de romance ficcional do Cristóvão Buarque, uma área assim que às vezes ele, né, não costuma nem entrar. O Cristóvão escreve muitos livros ligados à educação e à pedagogia. E aqui ele entra, como ele mesmo chama aqui, numa fábula pós-moderna chamada Os Deuses Subterrâneos, né? Ou seja, o senador Cristóvão Buarque, né, entrando num ramo da literatura muito interessante, que é a área ficcional. Então, é para que você que participa, ou pelo telefone, se você quiser, que está aí à sua disposição, 2629-2571, ou até aqui pelas redes sociais, pela internet, eu já anunciei uma galera que está linkado conosco, está concorrendo no final ao sorteio do livro da semana, o livro do Cristóvão Buarque, Os Deuses Subterrâneos, né? Faltou dar uma avisada aqui, é uma praxe, Herbel, a gente ao final do programa distribuir e fazer esse processo de incentivo à leitura. Talvez esses torcedores se lessem mais, conhecessem mais da história da natureza humana, talvez não chegasse no estádio de futebol para dar vazão a esses instintos tão primitivos, né? Agora, você disse bem, é da natureza humana, não é uma característica só do torcedor brasileiro. Agora, a gente está tomando poucas providências, né? Pior é quando a gente tem, às vezes tem pessoas que fazem a leitura, que aqui se manifestam com um comportamento, e quando se reúnem se comportam completamente diferente. O comportamento coletivo às vezes é diferente do individual. Exatamente. E na torcida organizada acontece muito disso. O torcedor organizado, ele às vezes ele não é aquilo que aparenta ser quando está junto. Você já teve à frente de uma torcida organizada? Eu queria que você contasse essa experiência, até para que as pessoas possam perceber como funciona isso. Bom, o seu amigo Chicão... Nossa. Talvez fosse tem uma pergunta aqui. Talvez ele fosse o mais preparado para estar aqui. Porque ele foi presidente da torcida jovem do Flamengo. Né? E a torcida jovem do Flamengo é tida como uma das mais violentas do país. E eu fui da torcida jovem do Flamengo também. Quando estudei no Rio de Janeiro, de faculdade, eu frequentei a torcida jovem do Flamengo. Logicamente que o comprometimento dele com a torcida era o compromisso, né? Ou ele era da torcida jovem mesmo. Você reunião da jovem. Também, mas eu ia ao Maracanã. Eu não ia, por exemplo, a jovem se reunia no Bob's da Sans Pena. E nisso, e pós-jogo. Antes, né? Eu não ia pro Bob's. Às vezes até ia, mas geralmente não ia. Morava em Niterói, ia de ônibus, Maracanã, terminava o jogo e ia embora. Tem muita gente que faz isso. Agora, tem alguns que ficam tão ligados, tão entranhados com a história da torcida organizada, que às vezes tomam um posicionamento ou atitudes diferentes do que ela faz normalmente. Né? Acho que tem alguém na linha. Vamos abrir uma possibilidade de participação. Tocou o telefone. Quem está na linha? Caiu. Ó, isso aí é o famoso barulhinho de quando cai. Vamos ver se ele tenta de volta aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra que em São Paulo a promotoria pública proibiu as torcidas de ir? Você concorda com uma medida radical naquele nível? Não adiantou nada. O promotor Fernando Capês... Isso, exatamente. Ele extinguiu a mancha verde e a mancha verde virou mancha alviverde. Driblaram. Ele queria... A Gaviões também, se não me engano. Mas a Gaviões permaneceu, não houve nada. A Gaviões é uma escola de samba hoje, é um grêmio recreativo, ou uma outra denominação, folclórico. A Gaviões, ela diz que só não virou clube porque no estatuto da Gaviões diz que não pode jogar contra o Corinthians. Senão ela seria um clube, porque ela tem um poder enorme. E até financeiro. Financeiro, né? Inclusive. São quantos mil sócios que financiam? O carnaval. Quanto que gira dinheiro? Caravanas, camisa, tudo. Né? Então, quer dizer, isso movimenta muito dinheiro. E por conta disso, a coisa tomou, por exemplo, a torcida do Vasco, por exemplo. Ela tem algumas dissidências, alguns grupos. Dentro da própria organizada tem vários grupos, por conta da política interna, que também existe lá, por conta de querer o poder. O Eurico, por exemplo, usava muito a torcida, eu acho que era a Força Jovem. E a Força Jovem, inclusive, chegou a dar um mandato a ele, de deputado federal, né? Ele dava ingressos, ele dava todas as benesses. E o Roberto também. O Roberto foi eleito deputado. Nosso amigo Bernardo Adiston deu sala para a Força Jovem do Vasco, em São Cristóvão. Pois é. Então, assim, Aí é aquela mistura da política com o futebol, porque os políticos percebem a força que tem o futebol no imaginário popular, né?
e aí entram e às vezes tumultuam o processo. Olha só, eu penso assim. Protegem às vezes. Mais fácil você identificar o torcedor uniformizado do que sem estar uniformizado. Porque eles estarão sempre juntos. E se o torcedor tira a camisa, como houver algumas proposições, tira a bandeira, tira a camisa, tira o instrumento, tira a faixa, o torcedor continuava ali. E pior, sem poder ser identificado. Com a camisa da torcida organizada, eu acho que é mais fácil para a polícia militar ou a polícia que for fazer a investigação, talvez não seja militar, né? Investigativa é civil, né? Talvez seja mais fácil identificar o torcedor pela sua uniformização. A Érica me manda aqui uma mensagem no celular, produção, que o telefone só está dando ocupado. Eu ia pedir aí para dar uma olhada, para ver se está acontecendo alguma coisa com a linha, né? Talvez aí tá normal aí, então para liberar, né? Deixar liberado aí para participação. Um recadinho que chegou aqui, Roberto, desculpa, acabei te interrompendo no teu raciocínio. Eu estava dizendo que é mais, para mim, na minha ótica, é mais fácil para a polícia que for investigar, que investigue o torcedor uniformizado. Porque se você tira a camisa do torcedor, coloca ele como se fosse um torcedor comum. Ele nunca será um torcedor comum. Ele será um torcedor organizado sem estar uniformizado. E para mim é mais difícil de poder monitorá-lo. Eu acho que deveria se monitorar. Não tem revista nos estádios, não, Rebel? Como é que aquele cara conseguiu passar com uma barra de ferro enorme daquela lá? Não tem revista? Eu já fui. Eu tenho um tempo que eu não vou ao estádio de futebol, eu reconheço isso. Depois que a gente muda para Cabo Frio. Mas no Maracanã, às vezes, eu me lembro de São Januário, várias vezes eu fui revistado na entrada. Década de 70 para 80, época que eu fazia parte, final de 80 até início de 90 eu fazia parte da Jovem. Era proibido fogos de artifício dentro do estádio. Os fogos eram colocados dentro do instrumento musical. Então abria-se o surdo, colocava os fogos, os fogos acabavam entrando. Sem contar que as salas tinham, o Maracanã tinha salas das torcidas. As pessoas durante a semana, eu me lembro disso. Durante a semana colocavam o que queriam colocar lá dentro. Guardavam o que quisessem ali dentro. Só que agora não tem mais isso, o Maracanã não tem mais a sala. Então assim, o torcedor leva. Como ele entrou com aquela barra de ferro, não sei, mas que ele entrou. Teve suas facilidades. Vamos ver se tem alguém na linha. Tocou o telefone. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Oi? Cláudio? Eu? Opa, é o Sérgio Friedman. Ô, Sérgio, tranquilo? Como é que vai? Tudo bem? Beleza? Não. Tá muito baixo aqui, eu não tô me ouvindo. Agora, você só me vê pela TV, né? Você não me escuta pelo telefone. Não, eu queria só dizer que o programa está muito bom, o foco que você está dando hoje, um foco muito atual dos acontecimentos ontem da violência que ocorreu. E só pontuar dizer que a violência sempre existiu no futebol, né? Só que de ano a ano está se agravando, né? Está uma coisa chegando à beira do absurdo. E não é só no futebol profissional, já no futebol de praia, eu frequentava futebol de praia em Copacabana, e sempre acabou em briga, mas não desse nível que está acontecendo nos dias atuais. Então você convidou realmente a pessoa certa para falar sobre o esporte, o Rabel, e parabéns aí a vocês dois. Obrigado, Pergunta só ao Rabel aí se ele tem a camisa do Ibis, que ele é colecionador de camisas. Um grande abraço para os dois aí. Você é colecionador de camisa? Tem a do Ibis? Não tenho. Pô, ele não tem a do Ibis, Sérgio. Se você tiver a do Ibis aí, você faz a doação aqui para a coleção dele aqui. Vou te colocar aqui no sorteio do livro aqui. Alô? Oi? Um grande abraço. Você não... ele falou que ele aceita de presente, hein? A do Ibis aí, se você tiver aí para dar de presente para ele. O Chicão mandou perguntar se ele também é jogador de time de botão aqui, é verdade, Rebel? Sou. Você é adepto, saudosista daquele futebol tradicional de botão, né? Pô, eu jogo desde criança, desde pequeno. Só que o futebol de botão se transformou em futebol de mesa. Tem Confederação Brasileira, tem futebol federação. Eu jogo federado. Mas em Cabo Frio tem um grupo que joga. É uma paixão, né? É uma paixão. Eu vou dizer mais, é uma pena as pessoas terem parado de jogar. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, os clubes jogam, River de Piedade, América, Fluminense, Flamengo, Vasco, Portuguesa da Ilha, Light, América, Bangu. Só que você não vê mais crianças jogando. Você vê senhores jogando. Que vão se apagando, infelizmente. Eu lamento, porque o futebol de mesa ele é importante para a nossa atividade diária. Coordenação motora fina.
Você aguça com o trabalho jogando futebol de mesa, futebol de botão. Hoje é a internet, é o laptop, é o iPod, isso aí vai tomando conta. Queria aproveitar e dizer que aos sábados, agora não, mas a gente volta em janeiro, a gente aos sábados está lá no ginásio Alfredo Barreto com futebol de mesa. A gente tem... Alguma competição municipal? Não, ainda não. Vamos programar para o ano que vem. Mas a gente joga federado, joga estadual, joga brasileiro, Copa do Brasil, a gente joga tudo. Nós vamos dar continuidade aí, vamos fazer só apenas um pequeno intervalo aí de apoio cultural. E aí voltamos ainda dentro desse tema, eu quero ainda abordar a questão do racismo no futebol, quero ver a opinião do Rebel, né? Inclusive quero que ele comente, né, uma opinião, né, uma dura, na verdade, que o jogador marfinense, o Yaya Touré, deu no Blatter, né, dizendo que se a FIFA não tomar medidas contra o racismo na Europa, ele é capaz de liderar um boicote de jogadores negros à Copa de 2014. O racismo também é outra coisa que faz muito, muito mal ao futebol e a gente pretende abordar na volta aí do segundo bloco. Então, 2 minutinhos e voltamos já. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. But your hand think you got rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world. The world. The world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 get a little, get a little, money, 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 get a little, get a work around, it makes the world go round. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Som das guitarras aí de Davi Baeta e Rogério Carvalho, voltamos aí para o Cidadania e Socialismo, né? E hoje, querendo entrar em ritmo de futebol, né? Trazendo aí um tema que é tão caro ao povo brasileiro, conforme eu falei, é o esporte mais popular do mundo, mais popular do Brasil, paixão nacional, mas que não pode ser lameado, né, por situações como a que aconteceram antes. Eu acho que cabe a toda a mídia, seja ela independente, seja ela a própria mídia convencional, denunciar, mostrar realmente quem são essas pessoas e, se possível, que se tome providências para que elas sejam
retiradas do estádio de futebol. Você estava dizendo, né, Rebel? As pessoas que estavam envolvidas na briga, elas são conhecidas de brigas anteriores, né? A gente estava comentando isso aqui, né? Os jornais, eu comprei hoje 4 jornais. Globo, Extra, Isso. Lance e um outro que eu não me recordo. As figuras que aparecem nas fotos, elas são conhecidas da polícia. Elas são as lideranças organizadas. O presidente da Ira Jovem estava lá, Vasco. O presidente, vice, diretoria da Força Jovem do Vasco. São pessoas conhecidas, pessoas que estão... que houve o caso do assassinato do Germano, uma dessas figuras esteve envolvido, ficou preso 2 anos. Então a polícia conhece todos eles. E você pegar a briga do Vasco com o Corinthians e pegar, vamos lá, briga da Gaviões com a Força Jovem do Vasco, lá em Brasília. Foi. 3 dos caras que estavam brigando estavam presos. Estavam presos na Bolívia. 3 foram identificados. Um corintiano era vereador. Foi identificado, lembra disso? É a ligação futebol com política. Exatamente. Nessa briga do Vasco agora, as lideranças todas da torcida organizada do Vasco estavam lá. E elas estão em a maioria dos jogos. São as mesmas pessoas. Ou a maioria das mesmas pessoas. Que aí seriam casos pontuais que poderiam a justiça... Dar condição à justiça... Atuar, porque Exatamente. como a gente falou aqui, acabar verdadeiramente é complicado, porque a gente disse, isso é da natureza humana. O indivíduo isoladamente ele tem um comportamento. Quando ele se junta em grupos e uma fagulha de desentendimento ocorre, a turba toma conta. Isso aí é explicado pela sociologia, é explicado, esse tipo de fenômeno social é largamente explicado. Agora, essas pessoas que já estão devidamente identificadas, você acredita que, dada a repercussão que o caso tomou, ano que vem é a Copa do Mundo, você acha que vai ter punição? Espero que tenha. Esse rapaz da Barra de Ferro, por exemplo, o rapaz estava deitado, estava no chão, desmaiado, ele bateu com a barra de ferro. Ele tem que ser preso, pô. Ou não? Porque aquilo ali foi tem que ser preso. Atentado mesmo, crime contra a vida. O presidente e vice-presidente da Força Jovem estão presos junto com ele. Estavam na briga e estão presos. Já viu o nomezinho deles ali, foi identificado preso. Eu acho que o presidente da Fanáticos, também da Atlético Paranaense, também está preso. Tem que prender as lideranças, ué. Eles são responsáveis pela torcida ou não? Claro, claro. Agora, em relação à Copa, o Capês queria fazer em São Paulo, na verdade, uma cópia de um modelo já existente. Porque na Itália, na Inglaterra, os torcedores organizados, lá eles chamam de hooligans ou tifoses, na Argentina é Barra Brava, né? Eles têm uma denominação. E eu vi entrevista de um torcedor da Lazio, se não me engano, que é uma torcida, inclusive, que a gente vai falar de racismo, uma torcida racista. Exato. Uma torcida violenta, e o torcedor dizia o seguinte: bom, 2 horas antes do jogo eu não posso assistir, tá? Eu tenho que me apresentar na delegacia. 2 horas após o jogo eu estou liberado. O horário da briga é antes das 2 horas e depois das 2 horas do jogo. E então eu estou em todas as brigas. Então, quer dizer... É difícil resolver. Como é que você resolve isso? O cara tem que ficar o dia inteiro na delegacia para poder não ir brigar. Aí vai levar todos os torcedores para a delegacia? É da natureza humana. Por mais que a lei, né, seja colocada, e é complicado. O jogo de futebol para esse torcedor, quando ele falou, eu falei assim... Futebol, agora, a polícia detalhe, militar, né? foi tão rigorosa em coibir as manifestações da Copa, né? E agora não usa o mesmo rigor para punir situações como essa. E aquelas manifestações eram manifestações legítimas do povo brasileiro, Com certeza. questionando as obras superfaturadas dos estádios, entendeu? Porque, por mais que a gente goste de futebol, eu também sou um apaixonado de futebol, eu sou apaixonado por 2 esportes, o tênis e o futebol. Jogo o tênis porque eu sou muito ruim para jogar futebol. Eu era aquele cara que, para me jogar o futebol, eu tinha que ter a bola, tinha que ter a camisa. Eu era aquele... Eu não era o último, não. Eu acho que eu era o penúltimo ou antepenúltimo para ser escolhido na pelada. Mas ficava na linha? Jogava na linha. Porque o último devia ser o goleiro, né? Foi provavelmente. Aí acabei pegando um dia uma raquete, garoto, e gostei e me dei bem melhor com a raquete. Acabei jogando tênis. E por isso ganhei até uma fama de burguês, porque você vê que coisa inacreditável, né? Como se o tênis fosse o esporte que foi há 150 anos atrás, que realmente quando os ingleses criaram lá o tênis. O tênis hoje é um esporte relativamente popularizado, um esporte de classe média. Na Argentina é largamente praticado. É que, infelizmente, o Brasil não tem histórico disso, né? Então, mas o fato da gente ser apaixonado pelo futebol, Rabel, eu voltando para o raciocínio que eu queria finalizar, e queria ouvir sua opinião também, não me faz ficar crítico com relação a tudo que tem acontecido para a Copa do Mundo. É óbvio que a Copa do Mundo é um grande lazer, é um grande entretenimento.
Agora, as responsabilidades das autoridades na organização do evento precisam ser cobradas pela população, não é isso? Com Eu certeza. vou assistir a Copa, Com não certeza. é porque eu sou contra e eu questiono o que foi utilizado nos estádios, que eu não vou assistir. Seja ela em que país for, o questionamento que se faz é se o país tinha, nesse momento, a necessidade de construir investimentos desse monte nessas condições de Copa. Esse é o grande questionamento que se faz, né? Agora, a Copa em si, a prática do futebol, o espetáculo que ele promove é realmente gratificante para a gente que luta, que trabalha e que precisa também de um lazer, né? Com certeza. Eu queria falar duas coisinhas aqui antes de detalhar nesse assunto. Bom, sobre o tênis, né? Nós estamos no país e no estado, principalmente, das Olimpíadas, 2 anos após a Copa. Isso. E a gente precisa fazer com que o tênis também seja um esporte popular. Que as pessoas também joguem, porque o tênis é olímpico. Sobre as Olimpíadas, você falou sobre a Copa do Mundo, os problemas que o país passa para se ter uma Copa do Mundo. A discussão se deveria, nesse momento, termos uma Copa do Mundo. Vamos ter umas Olimpíadas. Aí eu preciso falar do esporte no estado do Rio de Janeiro. Falei que a marquise do Vasco na natação estava caindo. A natação do Vasco acabou, do Fluminense acabou, Esporte olímpico do também. Botafogo acabou e do Flamengo também. O presidente agora fechou. Campeão mundial. Exatamente. O judô fechou, na Gama Filho está mais ou menos. O Flamengo fechou. O Vasco já não tinha muito tempo, Fluminense nem Botafogo. E não tem nem nos outros clubes, nem no Tijuca, nem em clube nenhum. É impressionante. Então, assim, é impressionante. trouxemos também as Olimpíadas para cá. Federação de Handebol, não tem um clube de camisa jogando. No basquetebol tem o Flamengo só, os outros não jogam. Campeonato fraco demais. Fraco demais. Voleibol não tem mais ninguém jogando. Tem um clube que era do Eike Batista. Que ele está ameaçando cortar o financiamento. Exatamente. Então, também foge à realidade. Nem esportivamente nós temos. O Rio de Janeiro hoje não é uma capital esportiva. É esportiva, mas não comprometida com a organização, com a coisa dos federados, com a coisa da competição. Como é que nós temos uma Olimpíada? Será que também era momento para ter Olimpíada? Mas o esporte amador, é isso que é o questionamento. Ele não dá, vamos dizer assim, vamos botar entre aspas, o rendimento político que dá, por exemplo, o futebol, que gera multidões. Com certeza. Que gera multidões. Agora, para a questão esportiva do país, para a questão de vida saudável da população, o incentivo e investimento no esporte, evidentemente, ele tinha que ser prioritário mesmo no esporte amador. Aqui em Cabo Frio, é uma questão polêmica que existe aqui. Eu, por exemplo, sou contra a prefeitura colocar dinheiro num clube chamado num clube chamado Cabo Frense, que é privado. Agora, não é dizer que ela não vai dar um patrocínio. Eu sou contra, por exemplo, ela contratar jogadores, pagar salário. É uma opinião. Agora, eu aceito também as questões divergentes. Porque aí quando falta dinheiro, às vezes, para estimular o esporte na base. Mas eu também não acho que as prefeituras elas tenham que bancar as equipes de futebol, nem de futsal, nem de basquete. Agora, o patrocínio para levar o nome da cidade eu acho que ela pode muito bem dar o patrocínio para alavancar. Porque tem visibilidade, está provado. O clube vai jogar, aquilo projeta, de fato, o nome da cidade. Somado a isso, é um espelho. Há que se ter critérios nisso, porque o que a gente vê muitas vezes é um investimento exagerado para ter retorno político, né? Esse é que é o questionamento. Ou lavagem de dinheiro. Vocês, inclusive, agora estão com apoio graças a Deus. Né? Para poder disputar o campeonato e levam automaticamente o nome de Cabo Frio, porque leva Cabo Frio depois, né? Agora, o nome ficou como? Nosso clube é ADDP Cabo Frio. Pois é, então... E agora vem Fundação de Esporte e Turismo de Macaé. Não vai entrar o nome de Macaé, mas a vaga na Liga Nacional é da Fundação de Esporte de Macaé. Mas tem que entrar como Cabo Frio. A vaga é deles. Senão o investimento deixa... O clube é ADDP Cabo Frio / FEFU, não sei das quantas. Exatamente. Não me recordo agora o nome da fundação, a abreviação, né? Mas esse é o nome e nós estamos na Liga Nacional, inclusive. Que essa questão também do racismo que a gente está abordando, que eu acho importante, eu acho que talvez sejam os 2 temas mais caros, assim, né? É a questão da violência e a questão do racismo, né? Principalmente depois que se descobriu a qualidade do jogador africano e ele passou a ganhar o mundo, principalmente a Europa, que é o centro financeiro do futebol. O número hoje de ganeses, marfinenses, liberianos, nigerianos, na Europa é muito grande. E eles sofrem, principalmente na Itália e nos países do leste europeu. A Ucrânia,
Aqueles fazem atitudes racistas, imitam macaco. Quer dizer, o que levou, não sei se você soube. Dessa enquadrada, digamos assim, que a Touré deu no Blatter, que a FIFA tem sido muito complacente na punição. Agora você vê como é que é o futebol. O futebol permite com que uma pessoa que passa a ser uma personalidade alavanque uma campanha contra o racismo. Talvez em outro esporte não conseguiria. A força do futebol. Então, assim, por conta disso, eu acho que é importante da Copa do Mundo no Brasil. Logicamente que tem que se discutir muitas outras coisas. E não pode se permitir que aconteça lá o que acontece. O estádio custa 1 milhão, daqui a pouco, não, agora vai custar 3. Então, quer dizer, essas coisas, você fica claro que a sociedade tem que estar vigilante. Com certeza. Não tem a dúvida. Agora, acompanho futebol de maneira geral e acho importante o posicionamento desses atletas. Acho que todos os atletas deviam se posicionar, não só os negros. Acho que o jogador de outra raça devia, porque ele não pode chegar na África também e haver racismo contra um jogador branco, imagina. Né? Isso é mão dupla. Mas não costuma acontecer. Não costuma acontecer exatamente. Estou dando um exemplo para o próprio Balotelli, que é italiano, porque apesar dele ser filho de ganeses, ele é italiano, ele nasceu na Itália, ele sofre discriminação lá. Inclusive já sofreu por parte da própria torcida do Lazio. Né? O Balotelli joga no Milan, né? Já sofreu. Você falou muito bem, eu já ouvi falar várias e várias situações da torcida do Lazio fazendo realmente essas coisas do macaco, torcedores fazendo. Agora, a FIFA é muito branda na punição, Rebel. Um clube que permita que sua torcida faça isso dentro do seu próprio estádio, a FIFA deveria punir com mais rigor, principalmente também nos países do leste europeu. É muito comum, é engraçado, o povo do leste europeu que foi oprimido em determinadas situações, hoje quer fazer opressão em cima do jogador negro que vem da África, jogador de qualidade, que vai lá para brilhantar o espetáculo, né? É uma coisa... É como a violência quase que irracional do ser humano, digamos assim. Então, a irracionalidade da torcida agora dá para a gente fazer até uma comparação. A questão é a irracionalidade do ser humano. Por conta disso tem essa violência. Tem o pobre, o rico, todo mundo brigando ali, ó. Todo mundo batendo, querendo matar, destruir. Né? Não é por conta da violência social, porque a gente só pensa em violência social, a gente relaciona à pobreza. A violência social é aquela coisa da pessoa que passa fome, não é não. Tem muitas outras coisas nesse aspecto aí, nesse aspecto. O Charles Pimenta está dizendo aqui o seguinte, às vezes o torcedor vai para clube, quebrar o clube, né, protestar contra o time de futebol e às vezes não protesta contra o governo. Opa! Ó, tá acontecendo, o estúdio tá caindo aqui. É verdade. Caiu alguma coisa aqui dentro do estúdio. O torcedor, às vezes, vai quebrar o clube, vai receber o jogador no aeroporto de forma hostil e, às vezes, não protesta contra o governante que não dá saúde, não protesta contra o governante que não dá uma educação. Quer dizer, cria, às vezes, o futebol, ele apesar de ter todo esse poder, né, de diversão, de lazer, mas muitas vezes ele cria na cabeça do torcedor um processo de alienação com relação aos fatos políticos que interferem na vida dele, tanto quanto o futebol. Tem muita gente triste hoje, eu sei que tem torcedor do Fluminense, do Vasco, eu sou um deles, ontem eu fui dormir com sentimento. A gente se acostuma a amar um clube e torcer para um clube, é um sentimento ruim. Eu tô rouco, porque eu torci na hora que empatou, eu tinha uma esperança, apesar da ruindade do time, você fica achando, vai vir uma bola cruzada, um bate-rebate, vai sobrar para alguém, eles vão encaixar o gol e a gente vai se ver livre da segunda hora, mas não acontece. Então o torcedor que tem que ficar muito atento a isso. Não adianta, e até porque os jogadores do Vasco que estão lá, eu não vou hostilizá-los, eles lutaram dentro de campo, Rebel. Você vai dizer que um Abuda não lutou, eles lutaram, Pedro, quem deram o sangue deles. Infelizmente, eles não têm a qualidade necessária para jogar, na minha opinião, num clube como o Vasco. Agora, eu não tenho o que reclamar dos jogadores, eles lutaram. Só que, o time realmente é muito fraco. Como o time do Fluminense eu já não achava tão fraco. Tinha alguns jogadores de qualidade, mas o time do Vasco não tinha nada para apurar. Então, hostilizar o jogador que luta dentro do campo, que está ali trabalhando, como você diz, ganhando o dinheiro dele honestamente,
tem lá os come-dorme, a gente sabe que tem, entendeu? Esses até a torcida às vezes pode dar uma cobrada e tal, mas não nessa situação. Eu ouvi dizer que a torcida ia esperar o Vasco hoje, eu não sei como é que foi no aeroporto, mas eu espero, sinceramente, que os jogadores não tenham sido hostilizados, porque eles lutaram, só não tiveram era competência técnica, né, para vencer o adversário que era mais forte. O torcedor, não ele sei deixa, a sua opinião sobre o isso. Torcedor, vamos lá, o pai de família deixa de comprar a comida em casa, aí ele vai, transforma em torcedor para ir ao estádio. Isso aí é. Então, aquela coisa do protesto com quem se devia protestar realmente, e que se não se faz com político, né, com quem está governando, com quem está fazendo coisa errada, não se faz e com futebol se faz. Futebol ele é altamente conivente com o político corrupto e ele é altamente cobrador com o jogador do clube dele, entendeu? Acontece isso. Esse é o fator alienante e que às vezes é ruim com relação ao futebol, e principalmente no futebol brasileiro, né? E quando surgiu o evento da Copa, evidentemente que os políticos festejaram, porque eles primeiro sabiam que iam deitar e rolar na questão da grana, que ia ser uma farra aí com dinheiro público. E segundo, porque sempre a vitória do futebol faz com que faça-se um fundo de fumaça em cima de questões essenciais da vida cotidiana do cidadão, como saúde e educação, e às vezes faz passar batido. A Copa do Mundo, quando o Brasil foi tricampeão em 70, os porões da ditadura, o coro cantava. E o povo estava na rua comemorando o tricampeonato, vendo o Pelé dar um soco no ar. Enquanto os torturadores davam um soco e choque elétrico nas pessoas nos porões da ditadura. Então o futebol ele tem essa característica também. Ele tem essa característica benéfica de proporcionar lazer, felicidade, às vezes emoções não tão felizes quando o clube é derrotado por torcedor, mas ele tem também uma grande capacidade de cegar o cidadão para as questões essenciais da vida cotidiana, né, Rebel? E a gente tem que estar sempre vigilante, sempre frisando esse aspecto. Agora, o que você achou falou em Copa aí rapidamente, a gente ainda tem um tempinho, o que você achou do grupo do Brasil? Eu achei molezinha. México, Croácia e Camarões. Uma força africana que está... Você vê risco? Está velha. Eu não Os vejo, atletas já não estão mais com a... É um grupo já maduro, né, de Camarões. A Croácia teve uma geração forte quando veio para a primeira Copa, quando da dissidência, né? Ela tinha um grupo forte com o Sul, que foi até, se não me engano, terceiro colocado, mas já não é mais a Croácia do início. E o México é uma equipe boa, mas o Brasil passa. Você vê risco, não? O Brasil passa bem. Eu também não vi risco nenhum. Eu acho que o grupo mais fácil, de fato, foi o grupo da Argentina, né? Acho que os três disputam a segunda vaga bem. Acho que vai ter um equilíbrio para disputar a segunda vaga, mas acho que o Brasil passa bem. Agora, aquilo que a gente falou antes, vai ser uma Copa de classe média alta, porque os ingressos, né? A FIFA espera lucrar aí entre 4 bilhões e 800 e 5 bilhões de reais com a Copa, quer dizer, né? E a FIFA tem parte considerável na percentual de venda dos ingressos da Copa. Agora, uma coisa engraçada, se a FIFA vai ganhar essa grana toda, por que pede para as pessoas serem, como é que fala, voluntários para participar da Copa? Devia pagar as pessoas. Como é que você vê esse negócio? A FIFA se aproveita do poder que ela tem. Mais uma vez, né? É lógico. Agora, para as pessoas é importante ser voluntário, porque muitos estudantes também têm a sua importância. Qual estudante de educação física não gostaria de estar próximo de um evento como esse? Eu acho que é um aprendizado. Agora, logicamente que ela se aproveita de ter esse poder todo para poder usar as pessoas, né? Logicamente. É uma expectativa, né? A gente vai ter que... Nós estamos chegando ao fim do ano, né? Ano que vem, conforme a gente falou, é ano de Copa do Mundo, mas também é ano de eleição. Os ânimos vão estar acirrados, as rodadas e as manifestações de junho, eles deram uma mexida com o povo brasileiro. Pena, né, que esse movimento arrefeceu, né, à medida que os governantes atenderam pequenas demandas da população, nada estrutural foi mudado, eles atenderam situações extremamente pequenas e pontuais e toda aquela movimentação de reivindicação baixou. Mas a gente sabe que a Copa do Mundo ano que vem vai ter manifestação em várias cidades e a gente espera, sinceramente, que a polícia, que não tem tido capacidade de reprimir o torcedor violento,
vai querer chegar na hora e fazer, né, a truculência e aquela violência gratuita contra o cidadão comum que vai lá protestar e vai lá cobrar cidadania, que vai lá cobrar atenção que o Estado tem que ter com a população. Rebel, estamos caminhando aqui para o final, né? Já está aqui praticamente em cima da hora. Conforme eu falei no início, né, era um assunto bastante polêmico, ninguém aqui, nem eu, nem você, e acredito que nem ninguém veio aqui hoje para se arvorar em dar uma solução para o problema, a gente sabe disso. Agora a gente espera ter contribuído com informações, com opiniões e com análise para que você que está do outro lado aí pare, pense, pondere e a partir do que foi dito aqui, pense e tire as suas próprias conclusões, né, Rebel? Prazer tê-lo aqui, espero que no ano que vem a gente pode fazer alguns programas temáticos aí e eu queria ter aí a tua presença aí quando a gente precisar comentar aí essas situações, porque vai ser, como a gente comenta aqui e fala, do cotidiano e em 2014, além da política, o futebol vai estar dentro do cotidiano da nossa vida, né? Espero ter você aqui mais vezes, que você possa me dar o prazer da tua presença aí mais vezes. Queria dizer que foi um prazer, obrigado, e sempre que eu puder eu vou estar sim. Obrigado aí. Antes de fazer o sorteio aqui do livro, né, para os participantes aqui do internauta, eu queria deixar a frase da semana, que é a frase também do autor do livro, do Cristóvão Buarque, né? Uma frase até conscientizadora do Cristóvão Buarque, né? Hoje o livro é Os Deuses Subterrâneos, né? Uma obra de ficção pós-moderna aí do Cristóvão, que normalmente escreve livros temáticos na educação, senador do PDT, professor da Universidade Federal de Brasília, ex-reitor da Universidade Federal de Brasília e, na minha opinião, né, não é do meu partido, mas é um dos grandes quadros políticos desse país, o senador Cristóvão Buarque. E ele tem uma frase que ele coloca aqui e fala sobre isso, inclusive cujo tema é o futebol. O Brasil ficou entre os 8 melhores do mundo no futebol e muita gente ficou triste. Entretanto, é o 85º, ou seja, é o 85 em educação, e não houve nenhuma manifestação de tristeza entre nós, né? Ou seja, né, ele frisa exatamente uma das coisas que a gente falou aqui. Quando foi anunciado o ranking da FIFA que o Brasil era o 8º, naquela época, hoje eu não sei se ainda é o 8º, mas na época que ele falou, mas ainda está por aí, né? Ele falou, muita gente ficou triste, porque a gente estava acostumado a ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Agora, quando a ONU disse que a gente era o 85º país no mundo em educação, e tem 193 países, e a gente tem que dar um desconto aí, porque os africanos, o sudeste asiático, que é complicado. Aí ninguém esboçou nenhuma demonstração de tristeza na sociedade brasileira. Então é esse processo conscientizador, é esse processo de cidadania que a gente precisa unir, né? O nosso amor, a nossa paixão pelo esporte com, evidentemente, né, critérios, porque isso aí vai além de qualquer critério de paixão pelo esporte, agora associando a tarefa diária de cada um, que é ser cidadão, ser vigilante e cobrar que as nossas autoridades promovam os eventos de futebol, mas que não dê condições de saúde, educação, habitação digna todo dia, né? Isso aí é importante e fica como mensagem nossa e da frase do Cristóvão Buarque. Fala sobre ninguém, ele inclusive relaciona os professores nos que não tiveram esse olhar, né? É evidente essa preocupação. Que tem que não são todos, né? Não, claro, mas... Ele faz uma busca em termos de na mídia. Então, o vencedor aqui do livro, né, para a gente finalizar, foi o Sérgio Friedman. Olha, maravilha, tá vendo? Participou pelo telefone. Sérgio, porra, satisfação. O Sérgio sempre participa do programa, às vezes pela internet, às vezes pelo telefone, e é a primeira vez que ele é sorteado no programa. Eu vou te entregar o livro, Sérgio, com o maior prazer aí, Sérgio... o livro do senador Cristóvão Buarque. Né? Sérgio Friedman não é irmão do Daniel Friedman, não? Não é, Quando eu era moleque, eu lembro de um dos grandes surfistas do Brasil. Não, Daniel é não. Friedman. Não é não. Acho que não. Depois a gente tem que perguntar a ele aí, né? Gente, hora da despedida, né? Chegando aqui no final de mais um Cidadania, né? Agradecer e... Opa, diga aí. Opa, finaliza. Amanhã a gente faz o jogo em Teresópolis, a final do Estadual de Futsal, às 21 horas. E na sexta-feira a gente joga em casa. Então eu queria fazer o convite, o pessoal que gosta de futsal, no ginásio Alfredo Barreto, às 20 horas, a DDP Cabo Frio versus Vasco da Gama. Ok, está feito o convite, né? A Cabo Friense que vai lá, ordeiramente, bacana, vibrante,
mas prestigiando e prestigiar aí o time local que defende aí o futsal da nossa cidade, né? O horário final do programa, agradecer aí a audiência, a participação, marcar um novo encontro para a próxima segunda-feira e, como eu digo sempre daqui, torcendo muito para que o sol possa nascer para todos. Até lá e um grande abraço.